Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast A Vida no Esporte. Nós que falaremos sobre os 4 pilares sobre saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. E hoje nós temos um convidado que é muito especial, um convidado que eu conheço ele há muito tempo, jogou em vários clubes, ídolo da torcida do Fluminense, ídolo do time do Fluminense. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios do nosso podcast A Vida no Esporte, o zagueiro Gum. Gum, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por participar do nosso podcast A Vida no Esporte. E eu tenho certeza que a sua presença aqui vai agregar muito valor na vida das pessoas, porque o nosso podcast tem como objetivo direcionar e educar as pessoas que estão assistindo. E a gente sempre começa o nosso podcast com uma pergunta. Quem é Gum? Qual é o nome do Gum? Onde o Gum nasceu? Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua infância. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Gum. Gum, depois se transformou em Gum Guerreiro, lá no Fluminense. Carinho, um apelido que a torcida complementou, de Gum para Gum Guerreiro. Mas é o Wellington Pereira Rodrigues, meu nome, casado com a Vanessa, pai do Benjamin, do Levi do Noah. Nascido em São Paulo, capital, mas só cresci ali a minha infância em Lins e depois 14 anos em Marília, onde fui ali através do futebol para o MAC e onde tudo começou a história que a gente vamos contar um pouquinho nesses campos do Brasil. Mas é um cara que ama a palavra de Deus, um cara que ama a família, um cara que ama os princípios de acordo com a Bíblia e ama o futebol e um cara que realizou todos os seus sonhos profissionalmente no futebol. E graças a Deus, a minha carreira terminou no futebol, mas o mais importante é que hoje eu estou um cara realizado profissionalmente, realizado na minha profissão, onde se passou, realizado na minha vida familiar e realizado como pai. Esse é um pouquinho da minha história. Gum, você falou assim, realizado como pessoa, realizou seus sonhos. E tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que carregam dentro de si um sonho de ser um jogador de futebol, um sonho de ser um atleta esportista de alto rendimento, um sonho de ser advogado, um sonho de ser um médico. E esse podcast, nós queremos sempre trazer uma direção para as pessoas que estão nos assistindo, porque assistem nosso podcast milhares de pessoas, desde criança até adulto, atletas da base até alto rendimento. E como que foi para você iniciar esse sonho? Porque você nasce em São Paulo e vai para Lins. Como que foi essa sua trajetória precisamente na cidade de Lins? Foi ali que nasceu o sonho de ser jogador de futebol? Isso é muito interessante, é uma boa pergunta, Carlos. Agradecer, Dr. Carlos, muito obrigado pela oportunidade, o pastor Ricardo Oliveira também. Vocês estão à frente do projeto A Vida no Esporte, juntamente com os familiares e mais outros profissionais. Agradeço a todos vocês pela oportunidade, é um prazer estar aqui, imenso, e poder contribuir com a vida daqueles que vão estar nos ouvindo. É importante dizer que as pessoas olham para nós ali, Ricardo Oliveira, outro jogador de futebol, ou o Dr. Carlos, um cara profissionalmente também muito bem, né? Como doutor e idealizador do projeto A Vida no Esporte, e não sabe da cicatriz, não sabe da dificuldade que nós passamos, né? Vê às vezes um homem de sucesso, fala que legal, mas ninguém sabe o preço, que é quão duro conquistar esse objetivo, esse sonho. Eu nasci numa família muito humilde financeiramente, de conhecimento. Meu pai faleceu, tinha quase 3 anos de idade, deixou a dona Roseli com 4 filhos para criar e sem pensão, sem nada. Então, assim, foi muito dolorido até chegar onde eu estou. E era um famoso patinho feio, ninguém queria apadrinhar, ninguém queria ajudar. Aquele menino feio, ranhento, né, do bairro bem humilde. Cara, então assim, ninguém queria ajudar. E assim, eu tive um teste na minha vida. Eu fiz um teste na minha vida, que foi no MAC, com 14 anos de idade. Por quê? Porque todos aqueles jogadores que os pais tinham condições de levar para fazer um teste, ficar no hotel, enfim, pagar a passagem, eles faziam um teste. Como eu não tinha pai, minha mãe não entendia nada de futebol, não tinha quem me ajudasse, não tinha um parente que me ajudasse. E então ninguém imaginava que aquele menino poderia se tornar um grande jogador de futebol. Então eu nunca fiz teste por conta disso, não tinha oportunidade. O dia que eu tive uma oportunidade, eu agarrei com um dentes e falei, eu não vou soltar de jeito nenhum. E assim, então tem várias histórias assim, muito por trás, profunda, que traz realmente o valor, o significado de tão realizado eu sou. Então assim, hoje as pessoas olham um cara bem sucedido, um cara que realizou
todo o meu sonho jogando futebol, mas tem um alto preço por trás disso. Tem realmente algo profundo na história. Então é bom a gente tratar sobre isso, porque sonhar, todo mundo sonha. Agora, pagar um preço por isso, estar disposto a pagar um preço por isso, renunciar muitas outras coisas, isso aí são poucos, né, que estão dispostos a renunciar também. Você fala assim, que quantos anos você tinha quando você perdeu seu pai? Quase 3 anos de idade. E quantos anos você teve quando você foi fazer o teste? 14 para 15 anos. 12 anos aí, depois da perda do seu pai, você foi fazer um teste. Isso. Eu falo porque eu cresci sem a figura paterna. Então você que está acompanhando nosso podcast, você tem aqui 2 exemplos de pessoas que cresceram sem a figura paterna, que cresceram sabendo como não é ter um acolhimento de um pai, mas mesmo assim conseguiu vencer a dor da perda, mesmo assim conseguiu vencer as rejeições, conseguiu vencer os obstáculos que a vida colocaram diante de nós. E se você que está assistindo esse podcast perdeu alguém, algum ente querido, ou está numa fase de luto, pode ter certeza que esse podcast, esse programa vai ajudar você. Porque quando o Gum fala que perdeu o pai com 3 anos de idade, eu fico imaginando, Gum, como que foi para você fazer o seu primeiro teste e ver que o seu pai não estava presente. O interessante é que não era só meu pai. A minha família, a mãe, meu irmão Ismael, que era mais velho que eu, né? Minha irmã Edmara, depois eu sou ali Você é o caçula. terceiro e tem a caçula Tamires. Quando meu pai faleceu, meu irmão tinha 8 anos de idade, Ismael, Edmar tinha 6, eu tinha quase 3, Tamires 1 ano e pouquinho. E fomos crescendo e tudo mais, veio o futebol, né? Eu comecei a jogar futebol e aquele sonho. Só que não era só a falta do meu pai, era a falta da minha família. Olha só, Carlos. Eu chorei com falta do meu pai até os 14, 16 anos de idade ali. Falta do meu pai. Só que eu lembro que foi em Marília, tava no MAC já, então até para os 15 anos ali, um pouquinho mais. Só que eu lembro que chegou um dia que eu pensei, não vai adiantar mais eu chorar. Meu pai não vai voltar. Porque eu sentia falta dele na escola, sentia falta dele assistir um jogo de futebol meu, às vezes tinha reunião dos pais, ele não ia. E chegou um dia que eu falei, agora não vou chorar mais, porque não vai voltar. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que realmente, meu propósito, meu sonho, lutar por isso e tá tudo bem. E só que, para você ter noção, a minha mãe e minhas 2 irmãs e meu irmão Ismael, eles só foram assistir um jogo meu, eu já era profissional do MAC. Então, assim, todo mundo, quando aconteceu de eu ir profissional, até então, todo mundo já chegou no profissional. Mas quando ali em 2006, eu fui emprestado para o Internacional de Porto Alegre, e ali o Internacional tinha acabado de ser campeão da Libertadores e ia disputar o Mundial. Então, aquele menino que ninguém imaginava, que ninguém estava olhando, de repente sai do Marília e vai para o clube que vai disputar o Mundial. Naquele momento, a minha família que morava em Lins, naquela época, minha mãe, meus irmãos, parentes, as pessoas que, tomaram susto. Aquele menino que ninguém imaginava, um sonhador, que ninguém tinha visto jogar, está indo para o clube internacional, campeão da Libertadores, e vai disputar o Mundial. Então todo mundo tomou um susto. Então, assim, a minha falta do pai, de assistir meu treino, de assistir um jogo meu, de me dar uma palavra de incentivo, de me ensinar algo, eu não tive. E também não tive da minha mãe nem dos meus irmãos, porque eles não entendiam nada de futebol e nem tinham assistido um jogo meu. Não tinha tio, não tinha um parente, não tinha ninguém. E quando isso aconteceu, todo mundo tomou um susto. Aí teve milhares de padrinhos, né? Querendo chegar e apadrinhar, ajudar. Agora eu quero comprar chuteiro, agora eu quero te ajudar. Falei, agora não precisa mais, agora Deus já fez esse papel, o Pai do céu já ajudou com a tua misericórdia e bondade, não somente na parte profissional, mas muito, muito na parte espiritual, guardando a minha mente, guardando meu coração, alimentando meus sonhos. Enfim, então é uma história linda daquilo que Deus fez aí, né, nessa trajetória. A minha mãe, ela falece, tinha 45 anos de idade e eu tinha 13 anos. E eu fui parar de sofrer por conta da morte dela com 21 anos de idade. Dos 13 aos 21. Eu sorria por fora, mas triste por dentro. Então, quantos atletas estão nessa situação também, que estão felizes por fora, mas por dentro estão tristes, estão vazios? Minha mãe falece por decorrência de um câncer. Qual foi o motivo do falecimento do seu pai, se você puder relatar? É mais profundo e mais forte ainda, porque quando há uma doença, ninguém espera mais, existe aquela dor, né? Agora, no meu caso, meu pai era alcoólatra. E aí, ele, muito trabalho, até que um dia minha mãe
tomou a decisão por conta do trabalho de se separar dele. E nessa separação, dentro de toda aquela... Já não tinha uma vida muito saudável, com complicações, com a bebida. E dentro do teu desespero, dentro daquele momento dele de não ver saída, ele acabou se matando. Então é uma história muito forte, muito profunda. Ele se jogou debaixo do caminhão. E dentro daquele momento dele, realmente, que ele se perdeu totalmente na tua parte mental, na tua parte espiritual, no teu sofrimento, ele perdeu totalmente o controle. E ele não somente se matou, mas ele queria fazer minha mãe sofrer, porque ele estava sofrendo. E ele tentou matar os 4 filhos. Pelo menos a ideia dele era essa, né? E nisso, não conseguiu os 4, só apenas meu irmão mais velho, Ismael, ele aceitou a ir para uma chácara no final de semana com meu pai. E nisso que ele vai para a chácara, na volta, meu pai agarra ele e se joga debaixo do caminhão. Infelizmente, meu pai realmente veio a óbito, faleceu. Meu irmão Ismael, ele ficou todo realmente engessado, machucado, quebrou várias partes do corpo, mas graças a Deus ele sobreviveu e hoje vive super bem. Mas meu pai não suportou e veio a falecer. Enfim, é uma história muito profunda, muito doída, né? Mas meu pai já foi perdoado, já foi superado, mas assim, não foi fácil porque isso, naquele período, eu jovem, sem a capacidade, sem o entendimento que eu tenho hoje, você além de crescer sem pai, você além de não ter o amor do seu pai, o cuidado, o apoio, ele assistir um jogo, ainda você saber que além do seu pai ter se matado, ele quis ainda matar os filhos, isso era muito dolorido. Mas assim, tudo isso a gente sabe que existe algo por trás disso, existe aquela incapacidade, aquele momento, aquele desespero dele. E tudo isso hoje eu entendo, já superei, perdoei e vivo em paz porque, graças a Deus... Você liberou o perdão, né? Liberei o perdão e entendi o momento que ele viveu, né? O desespero dele. E infelizmente, naquele momento não tinha ninguém para ajudá-lo, ou ele não aceitou ajuda, né? E quantas pessoas que acompanham a gente hoje carregam um peso que não é dela? E esse peso, eu estou falando sobre a mágoa, porque se a gente for fazer a parte científica, a neurociência vai falar que a mágoa ela é um peso que não é do ser humano porque existe um problema que não foi resolvido. Então, quando você não resolve um problema, você está carregando um peso que não é seu. E você resolveu esse problema de perdoar o seu pai por tudo que ele fez. E muitos atletas não performam, não crescem na vida, ou qualquer pessoa que está nos assistindo hoje, porque não resolveu esse problema. Qual o problema? De perdoar. Porque quando a gente perdoa alguém, a gente está fazendo esse bem para nós, não para a pessoa. Porque o poder de decisão, eu decido perdoar, vem da pessoa. Mas a outra, se quiser perdoar, é a decisão dela. A partir do momento que você perdoa o seu pai, o que mudou para você, Gum? E fazendo um link com essa mesma pergunta, qual conselho você pode dar para esse jovem, para essa atleta que está nos assistindo, que carrega essa mágoa em decorrência de um problema familiar? Justamente. É muito interessante e profundo o que você está falando, Carlos. Porque assim... Vamos lá, vamos fazer um pensamento com aqueles que estão em casa nos ouvindo. Eu era um jovem, como tem muitos jovens, crianças, eu não tinha feito nada de errado, certo? Como muitos não erram. E eles estão numa família, numa situação que o pai e a mãe, por N situações, ou por falta de informação, ou por falta de escolha, ou por falta de perdão também, ou por falta de conhecimento, ou de não saber lidar com a situação, tem um casamento destruído, tem brigas e acontece algo. Então, esse jovem ele cresce à base de muitas influências, ensinamentos ruins. E no meu caso, o meu pai, por conta de tudo isso, ele se matou. E quem que errou? O meu pai. Quem que se matou? Ele. Através de um mau convívio, de uma má informação, de não saber resolver junto à minha mãe. E quem foi atingido? Todos nós. Uma separação, todos são atingidos. Os filhos, o marido, a esposa, os pais, todos são atingidos. Todos são perto. Amigos próximos que gostam do casal são atingidos. E no meu caso, eu não tinha errado. Só que a grande carga do erro do meu pai, ou do erro da minha mãe, do meu pai, de todos ali, me atingiu. E vamos lá. Exemplo. Essa carga negativa, a falta de perdão. Então, cada situação que vai acontecendo, a gente vai colocando aquela carga negativa nas nossas costas, no nosso ombro. E é como, para o esporte ou para qualquer área da vida, é como se fosse um freio de mão puxada, que ele vai te travando, vai tirando nossas forças. E muitas vezes nós não percebemos. O perdão
a decisão de perdoar. É fácil? Não é fácil. Porque se fosse fácil, todos perdoavam. Sim. Mas é um exercício, é uma mentalidade, é o conhecimento, é a necessidade, e o conhecimento nos liberta. E a partir desse conhecimento, dessa inteligência emocional, de você saber, eu preciso perdoar, porque eu vou tirar todo esse peso das minhas costas. Eu vou deixar, aquele freio de mão puxado, não, eu vou baixar o freio de mão puxado, e agora sim, eu consigo ir para o meu alvo, buscar o meu sonho, se concentrar, colocar todo o meu esforço, a minha capacidade somente para aquele que é meu sonho, para aquilo que é importante. Então, assim, eu entendi isso. E eu perdoei meu pai. Perdoei meu pai e amo meu pai. E se alguém falar mal dele, eu fico bravo, hein? Porque ele é meu pai. Não fala mal do meu pai, não. Ele errou, eu reconheço que ele errou, mas está tudo bem, eu já o perdoei. Se eu tivesse naquele momento, se eu não fosse criança, se eu tivesse a mesma capacidade hoje, eu ia amá-lo, eu ia ajudá-lo com o maior amor, com a maior intensidade que eu pudesse colocar, mas infelizmente eu não tinha a idade, ou capacidade, ou conhecimento. E aquilo que eu não fiz para meu pai, eu posso fazer para aqueles que estão nos ouvindo hoje. Você pode fazer, porque graças a Deus, Deus nos deu essa capacidade, nos deu esse conhecimento, esse entendimento hoje, nós podemos ajudar outras pessoas. Então, um conselho para as pessoas que estão em casa. O maior beneficiado, como nós mesmos acabamos de explicar, não é a pessoa que é perdoada, é você que está perdoando, que você tira toda essa carga de dentro de você. E quem pode curar outras pessoas é quem é curado. Sim. Não tem como uma pessoa que não é curada curar outra pessoa. Uma pessoa doente querer que outra pessoa... Não tem como. Se você passou por isso, se você perdoou, se você é uma pessoa curada emocionalmente, você vai poder ajudar outros. E esse entendimento de perdão, você tinha quantos anos? Olha, foi entre meus 16 até os 20 anos que eu comecei a buscar essa maturidade de perdão. E o interessante é quando você começa a ter o entendimento de perdão, você tinha 16, foi quando as coisas começaram a se desenvolver para você no futebol, né? Profissionalmente. Eu fui entendendo o conhecimento que tudo aquilo que... Em questão do perdão da situação do meu pai. Sim. O perdão da situação das pessoas que não me ajudaram. Esse tipo de perdão, com 16 para 20 anos que eu fui liberando. Tanto que uma vez eu cheguei lá em Lins, já estava morando em Marília, já estava buscando o sonho, não era conhecido ainda, não tinha ainda deslanchado, mas eu cheguei num bar ali do Adalto, que era um pai de um amigo meu também que jogava futebol comigo, ele dava carona, ele nos levava para os futebol, porque não tinha carro, não tinha pai, não tinha bicicleta, não tinha nada, então quando tinha alguns jogos, ele levava os 2 filhos dele e me levava de carona também. E aí uma vez eu cheguei nesse bar para comprar algo que minha mãe tinha pedido, não lembro se era uma tubaína, alguma coisa, e aí o Adalto, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Adalto? Aí tinha mais uns 4 rapazes lá no bar. Então, e agora você tá em Marília, né? Eu falei, tô em Marília, e tá jogando bola? Tô jogando bola, tá buscando sonho? Isso mesmo. Aí ele falou assim pra mim, quando você ficar famoso, não vai se fazer da gente não, viu? Não vai mudar, não. Aí na hora que eu ouvi aquilo lá, na hora eu falei, nossa. Só que já veio a resposta de pronto, porque a palavra de Deus diz, né, que a boca fala que o coração tá cheio. Aí eu falei assim, ô Adalto, eu não vou mudar não. Ele, você não vai mudar? Será? Eu falei, Adalto, eu não vou mudar. Sabe quem vai mudar? São vocês. Vocês vão começar a me olhar diferente. Porque hoje vocês olham aqui, não é um menino, não é nada. Mas quando eu chegar lá, vocês vão olhar como alguém importante. Vocês vão olhar alguém que vocês querem estar perto. Alguém que vocês querem apadrinhar. Aí ele e os outros caras ficaram assim pra mim em choque. Tipo assim, nossa, vai ser isso, eu não vou mudar, vocês que vão mudar. E é uma pura verdade. E um menino aí com 16, 17 anos já tinha esse entendimento. Esse entendimento, já tinha isso no coração que as pessoas iam mudar. E dito feito, foi isso que aconteceu. É a verdade, infelizmente. Mas nós temos que saber lidar com tudo isso. E aonde nós passarmos, e assim como o nosso coração, nossa mentalidade foram sendo transformadas, a gente pode transformar outros também. E é interessante que a gente entrou num tema de perdão, que isso abrange 2 pilares dos 4 que o A Vida no Esporte trabalha: espiritualidade e o emocional. Porque o perdão vai acarretar outras situações, a mágoa, melhor dizendo, pode acarretar outras situações: doença, depressão, síndrome do pânico, ansiedade.
Mas quando ela libera o perdão, automaticamente ela vai sendo curada também da depressão, da ansiedade, do síndrome do pânico. E ela começa a elevar a sua espiritualidade. E automaticamente, esses dois estando bem, a mentalidade dela começa a ser transformada também. E, consequentemente, ela começa a performar. E eu quero tratar do assunto de alta performance. Você se aposentou faz pouco tempo, mas você sempre se cuidou. Você já tinha esse entendimento no início, quando você inicia ali no MAC, que você cuidar da sua alta performance, cuidar do seu corpo, que o corpo é sua empresa, iria te trazer vários benefícios? Como que você cuidava da sua alta performance no início da sua carreira? Eu fui um cara muito focado. Muito focado. E o futebol ele vem mudando, né? Com os anos vem mudando, vem se transformando muito mais em físico. A parte física tem sido muito clara, assim, quem não estiver bem fisicamente não consegue jogar hoje no futebol ou em todos os esportes. Eu sempre fui um cara muito cuidadoso ao propósito, ao meu sonho, nada podia atrapalhar meu sonho. Portanto, sou cristão, sou da igreja, enfim, não bebo álcool, não tenho nada de vício, graças a Deus. E com 18 anos, por exemplo, eu experimentei bebida alcoólica, experimentei o álcool. E com 18 anos parei. E até hoje eu não bebo álcool. E aí eu chego em algum lugar e as pessoas oferecem alguma coisa, não tomo nada com álcool. Mas você não toma álcool porque você é da igreja, cristão? Eu falei, não é porque eu sou cristão. É porque eu entendi que tudo aquilo que colocava em risco o meu sonho, eu cortei o mal pela raiz. Com 18 anos eu tomei a decisão de não tomar álcool. Por quê? Não era porque eu tinha me convertido, eu tinha conhecido a Cristo, ou algo profundo, não foi por conta disso. Foi porque o álcool ia atrapalhar minha alta performance. E através do álcool poderia acontecer o quê? De repente eu ia querer ir para uma noite, ir para uma boate, perda de noite, perda de sono, e junto com o álcool, aí daqui a pouco você conhece alguma moça, e aí como é que você vai ter um relacionamento com alguma moça se você não está preparado emocionalmente, com 18 anos de idade? Ou você vai estar num alojamento concentrado, lá numa ilha, 11 horas fechava o alojamento, você não poderia sair, e de repente existe alguma festa, ou existe um casamento, a sua namorada quer ir para uma festa, e você está lá trancado. Você não está preparado emocionalmente, vai ficar com ciúmes, você vai ficar preocupado. Tudo isso ia atrapalhar a minha carreira. Então, assim, eu cortei o mal pela raiz, que seria o álcool, e cortei outras possibilidades de sair para uma noite ou qualquer tipo de situação assim. Então, isso para mim foi algo muito importante. Isso é abrir mão de algo que todos estavam fazendo. Algo que os jovens aprendem cedo, tem que beber ou tem que ir para uma festa. Você está disposto? Eu falo para você em casa, está disposto a abrir mão do que todos estão fazendo? Para ser diferente, você tem que abrir mão. Então, são coisas que eu aprendi. E hoje, sendo cristão, não sinto falta nenhuma, melhor ainda, então estou no caminho certo. Então são coisas que, olhando, às vezes é algo pequeno, mas a gente sabemos que é algo muito grande e profundo, quando você se posiciona. Então, ao longo da minha carreira, eu sempre fui me cuidando, e conforme fui adquirindo conhecimento, fui colocando um pouquinho a mais. Por exemplo, já mais para o final da minha carreira, com 20 anos de idade é uma coisa, com 34, 32 já é outra. Eu fui adquirindo conhecimento, o esporte foi ficando mais físico, o futebol também. Fui melhorando a minha alimentação. Quando tinha que cortar o doce, eu cortava o doce para chegar no percentual. Nas férias comia um pouquinho mais, chegava numa pré-temporada, tem que chegar no peso, bater a meta do percentual. Eu tirava o doce, às vezes ficava 1 mês, 2 meses sem comer açúcar para chegar. Outra coisa mais, o que realmente come que te dá saúde? Com o conhecimento, mas no final da carreira, é batata doce, é aipim, é isso, é aquilo. Se tiver que comer pedra, que vai para força, eu comia pedra. Não tinha conversa. Por quê? Porque é o que o meu corpo precisa, não é o que eu quero comer. Então, no começo da minha carreira, eu comia, não tinha tanto conhecimento, e a jovem, eu comia o que me agradava. Conforme eu fui tendo o conhecimento, entendendo que o suco de laranja com beterraba é uma potência para ajudar o atleta, é suco de laranja com beterraba. Não é o que eu gosto, é o que eu preciso. E assim é a mentalidade. Por isso que hoje tem vários atletas chegando aí com 38, 39, 40 anos jogando alto rendimento. Por quê? Porque está se cuidando. Aí é em todas as áreas. E a alimentação, é o corpo, percentual, a parte física, o sono, tudo isso é muito importante. Ogum, você está falando assim, essa mudança de mentalidade, ela aconteceu quando? Por que eu faço essa pergunta? Porque tem pessoas que estão nos assistindo e falam, poxa, legal, ele conseguiu performar, ele entendeu que se ele comer tal alimento vai fazer bem pra ele entendeu que se ele não ingerir bebida alcoólica também vai fazer bem pra ele. E tem pessoas que ficam se perguntando, como eu adquiri essa mudança de mentalidade?
por onde eu começo? Né? Porque, tipo, para nós que estamos conversando aqui, parece claro. Mas o nosso podcast, e eu falo, e sendo repetitivo, ele é educacional e direcional. Porque tem pessoas que vão assistir e já sabem a resposta, mas tem aqueles que não sabem. E eu quero ensinar aqueles que não sabem. Nosso podcast é ensinar aqueles que querem mudança. Seja 1% todo dia, vai chegar no final do ano, ele vai ter 365% naquele ano de mudança, porque foi 1% todo dia. Então, como que essa pessoa consegue adquirir essa mudança de mentalidade? Como que esse atleta ele fala, poxa, eu quero ter essa mentalidade do Gun Guerreiro, que se eu ingerir tal alimento vai me fazer bem, se eu tiver uma noite de sono boa vai me fazer bem também. Como que você adquiriu essa mudança de mentalidade? Conhecimento da causa. Por exemplo, vamos lá, nós aqui, ou todos nós, ou muitas pessoas que estão nos ouvindo, às vezes quer investir um dinheiro, quer ter um futuro, quer ter uma aposentadoria, quer se aposentar, ou quer ter um dinheiro investido, quer fazer uma viagem para algo. Vamos lá. Hoje, quem trabalha em investimento, quem faz qualquer tipo de investimento, sabe que você ganhar 1% ao mês em qualquer tipo de lugar, ou esses bancos grandes, é difícil, certo? Apesar que a taxa Selic nesse momento está bem alta, então 1% até que é viável. Mas, sei lá, 5 anos atrás, a taxa Selic não era essa altura toda, era quase que impossível. A não ser que o cara tem muito dinheiro, tem muito conhecimento, então ele consegue ir no banco, aí a conversa é diferente. Mas vamos lá. Se quando a gente fala em 1%, para um investimento é muito dinheiro, e se nós falássemos em torno de 3%, para quem sabe sobre finanças, começa a se tornar loucura. E 5%? Aí já fala, isso aí já é pirâmide. É pirâmide. Vamos lá. Se a gente fala que 5% é pirâmide, então vamos lá, vamos fazer um raciocínio para o futebol ou esporte de alta performance. Vamos lá. Vamos colocar que existe, sei lá, 10 atletas. Só para a gente pensar um pouquinho. Pensa comigo, você em casa também. 10 atletas. Os 10 atletas estão performando ali, vão correr a mesma corrida. Aí você coloca e faz, por exemplo, você faz a pergunta: quem daqui fuma? Aí, como assim fuma? Tem atletas que fumam. Tem. E principalmente na Europa, que é mais comum. Brasil, um pouco menos. Quem fuma dá o primeiro passo. Tá. Quer dizer, quem não fuma, desculpa. Então, alguns vão ficar, outros vão dar um passo. Aí vamos ao segundo passo. Quem não bebe alcoólatra? Quem não pode dar outro passo. Quer dizer, já vai ficar mais alguns ali para trás. De repente, aí você fala, quem daqui, profissionalmente falando, dorme 9 horas da noite? Entre 8 e 9. No máximo 10 horas, vamos lá. Já te garanto que dos 10, de repente, no máximo 3. No máximo que dorme 9 horas da noite. Vamos colocar 2. Quer dizer, então se na última apenas 2 deu passo, então quer dizer que 8 ficou para trás. Aí você faz mais umas 2, 3 tipos de pergunta. Quem está disposto aqui a se sacrificar? Como assim? Sacrificar em determinado momento da tua vida, quando você já estiver no clube de futebol, igual eu passei muitos final de ano concentrado. Não ia para casa. Ou quem está disposto, igual eu quando eu fiz o teste no Marília, que o Leandro, lá de Guaiçara, do lado de Lins, ele passou no teste, eu não tinha passado, mas os caras falaram, leva aí que ele é bom também. Aí quando chegou lá, eu fui e passei. Aí depois de, acho que 2, 3 dias, esse Leandro quis voltar embora por causa de namorada. Quem está disposto a largar a namorada na sua cidade e ir morar em outra cidade e ficar longe? Dos 10. Quem será que teria disposto a fazer isso? Se estivesse namorando. Então, assim, depois de umas 10 perguntas, aí você fala, agora vai começar a corrida. Tem mais aí, quem que chega na frente? O que está na frente. O que não bebeu, o que não fumou, o que estava disposto a dormir mais cedo, o que está disposto a fazer uma boa alimentação, o que está disposto a se cuidar, o que está buscando uma mentalidade emocional, o que está disposto a sacrificar aquilo que pode colocar em risco o teu sonho. Mas tudo isso é só um exemplo. Para quê? Para que você possa entender que cada decisão tua vai te levando mais próximo do teu sonho. E aqueles que não tomam uma decisão, ou não abrem mão de algo, está cada vez mais longe do teu sonho. Esse é um conhecimento de que aquele que abriu mão de mais coisas está muito mais próximo de realizar teu sonho do aquele que não abriu mão de nada. Por quê? Sonhar todo mundo sonha, querer ficar rico, todo mundo quer ficar rico, querer virar jogador de futebol, todo mundo quer virar futebol. E agora pagar o preço?
Poucos, né? Pouco. Então, assim, esse tipo de conhecimento, de que você abrir mão disso, você fazendo aquilo, você vai ter um entendimento maior de que você está mais próximo. Por exemplo, eu cheguei a um ponto da minha carreira que eu estava tão feliz, tão grato. Por exemplo, pode ser loucura para alguns, mas eu não queria ser o Neymar. Eu não queria ser um Cristiano Ronaldo. Porque, ao meu ponto de vista, eles têm tudo em questão de fama, em questão de dinheiro, mas eles não têm uma vida social. Eles não podem chegar num shopping center com a tua esposa, com teus filhos e passear tranquilamente. Por quê? Porque fecha o shopping. Fecha, para tudo. Para tudo. Então, até esse tipo de clareza, a pessoa tem que ter o entendimento se ela quer ou não. Então, você está falando que, em outras palavras, para a pessoa mudar a mentalidade, ela tem que ter o autoconhecimento. Através de perguntas, tendo uma reflexão, estando num ambiente que venha proporcionar a ela esse autoconhecimento. Se conhecer. Aí, nisso, ela vai começando a mudar a mentalidade dela. Isso. E ela vai alcançando os sonhos que ela tanto planejou, tanto almejou. Isso, por exemplo, quando ela vê uma pessoa falando sobre o suco de beterraba, é uma potência para o atleta. Batata doce, o inhame. Ela tem que buscar. Hoje o Google, né? Hoje tem vários tipos de ferramentas e informações hoje. Busca lá o que é o suco de laranja com beterraba, o que faz no nosso organismo. O refrigerante. Aí o Cristiano Ronaldo, né? Colocaram um refrigerante na frente dele, água. Água. O quanto faz mal o refrigerante para o atleta ou para todos nós na nossa saúde e o que faz bem a água. Esse tipo de conhecimento, busca conhecimento. Não tem, não sei, não conheço. Mas você buscou o conhecimento, até a falta de interesse pela causa, pela tua profissão ou pelos benefícios que traz. Cara, aí não tem como ajudar a pessoa se ela não, pelo menos não busca a informação, mas o conhecimento é o que liberta. O conhecimento de causa. Uma vez que você fala o quanto é importante, eu vejo muitas vezes a nutricionista lá no Fluminense, a Renata, em outros lugares que eu passei, o quanto ela tinha que suplementação. Cara, tinha uns meninos lá que ela toma um suplemento. Não quero, não gosto. Não, mas não é pra você gostar, é pra você tomar porque é bom pra você. É importante, vai te ajudar a não ter câimbra, vai te ajudar a perder a fadiga, vai te ajudar a recuperar mais rápido. Eu falava, Renato, dá o dele aqui, eu tomo os dois, já que ele não quer. Faço o que eu não quero pra ter aquilo que eu quero. Isso, então assim, mas a partir do momento que eles ouvem a nutricionista ou ele busca a informação, fica muito mais fácil você adquirir a consciência do quanto é importante você tomar a suplementação, você dormir mais cedo, você chegar mais cedo no trabalho para fazer o preventivo, o atleta, o alongamento, o tipo de treinamento com o preparador físico. Mas por que isso? Porque correr é judia, né? É ruim fazer a parte física. Tem que ficar correndo, tem que dar aqueles sprints que eles tiram. Mas por que isso? Aí o preparador físico vai te explicar, você tem que fazer isso aqui porque quando você for sprintar você vai ter mais força. Você tem que fazer o salto, porque quando você for saltar, a tua musculatura vai estar preparada, você não vai se machucar, você vai sobrepor o seu adversário, você vai ganhar no salto, vai ganhar no cabeceio, você vai chegar na frente, e quem chegar na frente ganha a jogada, não tem como. Ou o zagueiro vai tirar a bola, o atacante vai fazer o gol. É só... E é interessante quando você falou assim, o autoconhecimento, a consciência vai te levando na realização do seu sonho. Então, quando você conquista esse entendimento, essa autoconfiança, o autoconhecimento, você dá um passo importante que é chegar num clube onde você é ídolo, que é no Fluminense. Como que foi o início lá no Fluminense? Você sai do MAC, passa por alguns outros clubes e chega lá no Fluminense. Ali você teve que também mudar sua mentalidade, porque é um clube grande, né? Você sai do interior, não desmerecendo, pelo contrário, mas a realidade é outra. Então, como que foi o início lá no Fluminense ali? Conta um pouquinho da trajetória ali, porque ali você começa a materializar o sonho e aquilo que você tinha profetizado lá atrás pro senhor que você acabou de comentar aqui. Então, como que foi o início seu lá no Fluminense? Sim, eu acho que todo jovem tem um sonho de chegar num grande clube e eu não fui diferente. E imagino que todo grande jovem, quando vai jogar num Maracanã, num Morumbi, ou qualquer grande estádio, arenas, e quando chega num grande clube, olha para o lado do nosso estou, né, no Fluminense, estou no Maracanã, isso é natural, nossa, né? Estou chegando aonde eu consegui chegar, um sonho, né? E para mim, quando importante foi
a nível de experiência, aquela passagem pelo Internacional. Um clube que foi campeão do mundo em 2006, um clube onde eu participei e tive num grupo ali onde conheci vários atletas, campeão do mundo. A nível de experiência foi muito bom. A nível financeiro não foi bom, a nível de morar lá em Porto Alegre não foi bom, porque eu não tinha empresário, eu fui jogado no Internacional, não ganhei R$1 por isso. Chegou a situação que o marido na época me emprestou para lá e falou, não, tá emprestando só para te valorizar. Eu falei, tá de brincadeira comigo, né? Eu sou novo, mas também, né? Não dá para me contar esse negócio, né? Mas tá bom. Aí quando eu fui assinar o contrato, olha só, Carlos. Quando eu fui assinar o contrato, eu assinando o contrato, lá não tinha empresário, não tinha nada. O pessoal do Maria falou, eu tô emprestando para valorizar. Naquela época eu vim descobrir que o Corinthians me queria, Atlético Mineiro me queria, e acabaram acertando com o Internacional. E eu ali para meus 20 anos de idade, 20 para 21 anos de idade, quando fui pro Internacional. 2006. E quando eu tô assinando o contrato, eu lembro que eu vi lá, tinha uns valores lá, um valor alto. E eu falei, rapaz, que loucura esse valor aqui. Esse valor aqui que eles estão ganhando de empréstimo. Eu fiquei brabo. Eu fiquei brabo demais. Eu falei, não acredito que eles fizeram isso comigo. Na hora que me subiu um negócio, eu falei, não vou assinar esse contrato. Eu não vou assinar esse contrato, vou voltar para Marília. Cara, era um valor tão alto naquela época para mim. Eu falei, se os caras tivessem me dado R$10.000 só, e era milhões, se os caras tivessem me dado R$10.000, eu tinha ficado feliz da vida, que já teria me ajudado muito. E os caras receberam milhares de dinheiro aqui e não me deram nem 10 mil. E falam ainda que não receberam nada. E vai. Eu não queria assinar aquele contrato sozinho. Não tinha mãe, minha mãe não sabia de futebol de nada, meu irmão não tinha ninguém para me orientar. Era eu e eu. Eu e Deus, na verdade, né? Até que eu pensei comigo mesmo, não falei alto, em voz alta. Eu e meus pensamentos, eu falei assim, se eu não assinar esse contrato e voltar para Marília, todo mundo vai falar que esse menino é louco. O que ele tá fazendo aqui? Tá indo Marília para o Internacional, que vai disputar o Mundial, campeão da Libertadores, um grande clube, os maiores clubes do Brasil, já com uma estrutura belíssima de treinamento na época. Hoje, muitos outros já fizeram. Ninguém vai entender nada. Eu vou ser passado como louco ou errado ainda, né? Eu tenho duas opções. Ou eu pego toda essa raiva e essa enganação que fizeram, eu não assino o contrato e volto para Marília, ou eu assino, entendo que não tem como fazer, não tem ninguém para me ajudar, não tinha empresário, não tinha nada, e eu invisto em mim mesmo. E aqui eu vou dar a vida novamente para poder buscar o meu espaço. Eu escolhi a segunda, assinar o contrato, entender que eu não levei nada, mesmo sabendo, mesmo doendo muito, que não me deram nem R$1, e investi em mim mesmo. E nisso, olha só que interessante. Eu fui jogado no Internacional, fiquei lá, já tinha esse negócio de contrato. Eu não tinha empresário, não tinha nada. Minha mãe, meus irmãos não sabiam nada de futebol, não podiam me ajudar. E eu estava no Milênio Frete, lá no Internacional. E ali tudo mais, os meninos gostavam de mim. Perdigão, o pessoal me ajudou muito lá. E foi os caras que, assim, cuidaram de mim naquele momento, porque eu estava sozinho, ficando naquele hotel. Olhava para a parede, cara, todo dia sozinho. E desesperado, eu tava ficando louco, desesperado, sozinho naquele flat, não tinha o que fazer. E aí, na época, era o diretor lá, o Chumbinho. O Chumbinho, depois de 15 dias, ele me ligou, ó, você tem que sair do flat. Olha só. Como assim? Não, você tem que flat, não tem como deixar você, no máximo 15 dias que o Internacional paga esse flat pros meninos e tal. Eu falei, Chumbinho, eu não tenho pra onde ir não, Chumbinho. E como você não tem pra onde ir? Eu não tenho pra onde ir. Me jogaram aqui no Internacional. Resumindo a história, na época, olha mais essa. Na época eu tinha um salário no MAC que eu recebia, tudo na carteira. Quando eu fui pro Internacional, que não foi muita coisa, foi bem pequeno, pouquinha coisa a mais. No Internacional, olha só, quase vai chorar daqui a pouco, Carlos. Aí eu fui pro Internacional, o clube que ia disputar o Mundial, uma grande coisa, ganhando um pouquinho a mais, quer dizer, aquela expectativa minha já faz... Não foi aquilo. Falei, que é isso? O que vocês fizeram, cara? Eu tô indo pro time para disputar o Mundial, um grande clube, vocês conseguiram o quê? Isso aqui é mais? Aí chega lá, quando eu vejo tudo mais, primeiro salário. Menos que eu recebia no MAC. Eu falei, que negócio é esse? Tá errado. Os caras não tá certo. Eu falei, como assim tá certo? Tá errado. Eu tô recebendo meio que eu recebi no MAC. Ele falou, não, que tem uma parte na carteira, tem uma parte na empresa. Eu falei, que empresa? Que é isso? Tinha nem noção que tinha direito de imagem, tinha empresa, não tinha nem noção. Enfim, fiquei sem receber.
recebia menos, os caras queriam me tirar do flat. Olha só. E passa um tempo, quando deu uns 25 dias, o Chubinho ligou para mim e falou: preciso falar com você. Eu falei: tá bom, Chubinho, vamos lá. Aí me chegou lá no Internacional, conversando com ele. E aí, você precisa sair de lá. Eu falei: como assim sair de lá? Vou pra onde? Ele falou: não sei, né? Mas tem que sair de lá, não tem como. Ó, no máximo é 15 dias. Nunca aconteceu isso no Internacional. O jogador ficar 25 dias. Num flat, nós pagando. Eu falei: Chubinho, deixa eu falar uma coisa pra você. Aí eu expliquei tudo que eu acabei de explicar. Ó, o salário é menor, os caras fizeram isso comigo, me jogaram aqui, tinha negócio do empréstimo, receberam milhares de dinheiro, eu não recebi nem R$1. Se os caras tivessem me dado 10 conto, eles tinham ficado feliz demais. Abriram negócio de empresa, fizeram negócio de empresa, bem que eu não sei nem o que é isso. Agora que eu fiquei sabendo que existe isso. Resumindo a história, eu falei: Chubinho, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu tiver que sair do hotel hoje, eu vou sair. Vou pegar minhas malas e voltar pra Marília. Porque não tenho o que fazer. Mas uma coisa eu te faço: jogar num grande clube eu vou jogar. Ou seja aqui no Internacional, ou seja em outro clube no Brasil. Mas eu vou chegar. Isso eu não tenho dúvida. Eu vou jogar num grande clube. Agora, eu não tenho o que fazer. Se você me tirar do hotel, eu vou pegar minhas coisas e vou voltar para Marília, porque já fizeram muita coisa ruim comigo e eu não tô aqui sozinho. Não tem quem ajudar. E nem o conhecimento para resolver eu tenho. Resumo da história: ele me deixou lá tranquilo no frete. Pode ficar aí, tá tudo bem. Eu voltei, aí depois eu fiquei 3 meses no flat. Pode pra você ter noção. Fiquei lá no flat, tudo. Aí quando veio dezembro, vim de férias para Marília. Quando eu voltei em janeiro, ele já tinha arrumado um outro flat para mim. Eu falei: agora isso aqui, você vai para um flat aqui, esse aqui você tem condição de pagar. Enfim, resolveram a minha vida. Mas eu fico feliz. Mas diante do pouco conhecimento que eu tinha, diante de tudo que tinha feito comigo, eu fiz boas escolhas, mesmo sendo prejudicado. E aí fica uma lição para aqueles que estão em casa. Só que uma coisa eu tinha certeza: de quem eu era, do meu sonho, do objetivo que era chegar, mesmo sem conhecimento, mesmo sem saber questão de empresa. E quando eu me posicionei diante de uma grande dificuldade que eu tinha, um grande desafio, quando eu me posicionei falando que eu ia chegar, eu ia jogar, aquele diretor cheio do seu conhecimento, cheio da autoridade que ele tinha no clube internacional, falou: eu não vou liberar esse menino. Porque ele viu brilho no olho, ele viu convicção e certeza que queria chegar. Queria superar os desafios. Só que naquele momento não tinha conhecimento, estava sendo prejudicado, naquele momento não tinha sido ajudado, não tinha um padrinho, não tinha uma pessoa para poder direcionar a minha vida, a minha carreira. E é interessante, mas não perde a linha de raciocínio, é que nesse momento de desafios que tem várias pessoas que desistem. E você que está passando por um desafio agora, que surgiu do nada na sua vida, procura aprender com ele. Não desista por conta do desafio, porque é o desafio que vai te levar para o próximo nível. É o desafio que vai forçar você a ter o autoconhecimento. É o desafio que vai forçar você a buscar conhecimento, a transpor barreiras que para você são intransponíveis. Então o desafio ele vem para forjar você a ser uma pessoa forte, a forjar você a ser uma pessoa resiliente, a forjar você a ser uma pessoa que confie mais em Deus. Quando a gente fala da parte espiritual, a gente não está espiritualizando a coisa. Pelo contrário, a gente respeita a crença de cada um, né? Mas só que nós entendemos que toda pessoa ela crê em alguém superior. Sim. Então, quando surgiu esse desafio para você, que você vai num clube maior, mas aos olhos humanos estava tudo dando errado, você tinha a opção de desistir também. Mas você se posicionou de uma maneira ali sábia e conseguiu reverter a situação. E tem muitas pessoas agora que pensam em desistir. Tem muitas pessoas agora que querem jogar a toalha porque tudo que ela está fazendo está dando errado. Ou ela está plantando algo, uma semente boa, mas sempre vem as aves de rapina querendo pegar aquela semente. E é nesse momento que ela tem que confiar em Deus. É nesse momento que você tem que confiar e continuar plantando. Eu sempre trago uma frase: faça o melhor como se fosse para Deus. Quando você faz o melhor como se fosse para Deus, não tem nada que vai impedir o crescimento. Quando você faz o melhor, Gum, e eu tenho certeza que você faz isso hoje, como se fosse para Deus, Deus ele vai endireitando os caminhos. Está escrito: apresenta ao Senhor os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Ainda que as veredas, que são caminho, que é sinônimo, estejam tortas, quando você apresenta a Deus o caminho, quando você apresenta a Deus aquilo que você está passando, ele vai endireitando o caminho.
E aquilo que era para dar errado acaba dando certo. Só que nesse processo existe uma palavra que chama confiança. E muitos se perdem também porque não tem confiança. Não confia em si mesmo e não confia que Deus vai poder ajudar ela. E eu creio que você confiou no seu talento. Você não tinha conhecimento, é diferente, mas você confiou no seu talento. E quando você confia no seu talento, muda a situação. Correto? Sim. E o que acontece depois? Aí tem alguns pontos interessantes que você falou, Carlos, porque assim, eu sempre tive uma consciência do que eu era, do que eu não tinha, do que onde eu poderia chegar. E isso no natural. E aí tem o lado espiritual. Vamos entrar em alguns pontos para a gente falar sobre o natural e o espiritual. Fica à vontade. Diferenciar um pouquinho e ajudar algumas pessoas que estão conosco aí a entender o raciocínio. Eu falo pro meu filho hoje, eu tenho 3 filhos, o Benjamin, 12 anos hoje, o Levi, 8 e o Noah, 6. O mais velho de 12 anos tem mais entendimento, eu consigo conversar com ele como nós estamos batendo um papo aqui agora. Aí eu falo, o Benjamin, você quer jogar futebol? Eu falo pra ele, o meu sonho já realizei. É o teu sonho, tá? Porque quando ele chegar diante dos desafios, com 16 anos, com 18 anos, quando tiver difícil, ele olhar e falar, não tem saída, tiver doendo, ele não vai falar, é o sonho do meu pai. Eu posso parar. Porque nunca foi meu sonho, foi o sonho do meu pai. Não, ele vai falar, é o meu sonho. É o meu sonho. Então eu vou continuar lutando. Porque se for o meu sonho for maior que o dele, muitos jogadores desistem do futebol por causa disso. Porque os pais pressionam tanto, fadiga o filho, fica estressante, não fica mais prazeroso. Já vai ter o estresse normal da profissão. Já vai ter as dificuldades normais da profissão, da torcida xingando. Que não é pouco, né? Não é pouco, da competição, que é uma competição. Com outros atletas, milhares de sonhadores, de jovens sonhando pelo futebol. Já vai ser duro, já vai ser difícil. E ainda o pai ainda vai pressionar ainda mais. Eu falo, eu estou aqui para te apoiar, Benjamin. Estou aqui para te ensinar o que eu tenho de experiência no futebol, mas o sonho é teu. O dia que você falar, não quero, tá tudo bem. O que eu vou te cobrar é caráter, estudo, amar a Deus e amar os próximos. Isso eu vou te cobrar. Agora, jogar futebol, profissão, não, a escolha é tua. Se você quiser jogar futebol, tô aqui para te apoiar, filho. E vou com você aonde você precisar. Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu falo para ele. Por fato de o seu pai ter jogado futebol e graças a Deus ter alcançado um sucesso dentro do futebol, você vai ser mais cobrado. Isso é a dificuldade. Você vai ser sempre mais cobrado. Tem que estar ciente disso. Que onde você chega, hoje tem, no começo, quando ele era mais novo, ele não gostava de assistir os jogos dele, futebol, os treinos, ficava com vergonha. Hoje já tudo bem. Por conta disso. Porque é o filho do Gun, então tem que sair alguma coisa boa dali. A cobrança é maior. Então a gente já sabe disso. Só que por outro lado, o lado bom é qual? As oportunidades. Ele tem oportunidade que outros não têm. Ele tem portas abertas que outros não têm. Ele pode fazer o teste no clube que ele quiser, porque eu consigo levar. Então ele tem portas abertas. Mas o que vai manter ele lá não é meu nome. Não é o pai ter jogado futebol. O que vai manter lá é o talento dele. Só que ele vai ser mais cobrado. Porque vários filhos de jogador não conseguiu por quê? Por conta disso. Não é porque não tinha talento. Era cobrança, né? Era cobrança. E como lidar com essa cobrança? Ele tem que estar preparado para isso. Muitos filhos não conseguiram porque ou não estava preparado ou não soube lidar com aquela cobrança, ou então chegou o momento que falou, sabe uma coisa, eu não preciso. E aí que está outro ponto que eu quero entrar. O que me fez chegar e vencer foi porque eu não tinha escolha. Porque se fosse ao contrário, eu hoje fosse o Benjamin começando a jogar futebol, eu não teria conquistado o sucesso. Eu não teria chegado, não tinha chegado, eu tenho certeza. Porque eu tinha escolha. Entre morar no alojamento lá no MAC, foi liderar Pombal, porque tinha os vidros quebrados. Sim. E as pombas entravam, davam rasante lá no corredor dos quartos. Entre morar no Pombal e morar na minha casa com a minha mãe, meu pai, lençol limpinho, comida geladeira, eu posso comer e ir a hora estabilizar, conforto, morar com meu pai, ar-condicionado. Onde eu vou morar? Pra quê? Pra que ficar se estressando, preocupando, dormindo com 30, 40 meninos, um cheiro de chulé, um cheiro de roupa que não foi lavada? É a verdade. Hoje ainda tem, uns alojamentos melhores, mas na minha época era isso aí. Dependendo do clube. Dependendo do clube, tem uns que é piores. Se for pro Nordeste, então, para outros lugares que realmente a situação é muito difícil.
Mas, para mim, foi algo bom. Eu sempre tive a mentalidade que eu não tenho escolha. Eu tenho que dar certo. Entre ou ir ou não ir, para mim era assim, sim. Era eu vou e vou. Não tem escolha. Tem que dormir cedo, eu vou dormir cedo. Tem que viajar, eu vou viajar. Tem que correr, eu vou correr. Não tem escolha. Não tem. Não dá. Dá. E dentro de tudo isso, eu tinha, assim, 16 anos de idade. Teve umas lembranças na memória que eu lembro que eu olhei assim. Não lembro se foi no vestiário, onde eu estava, mas eu estava com os meus companheiros assim no time. Eu olhei assim, eu comecei a olhar assim dentro daquele momento. Eu falei, cara, aquele ali, o pai dele é advogado. Se ele não virar jogador de futebol, vai ser advogado. Aquele ali, o pai é empresário. Aquele ali, o pai é isso. Aquele o pai tem uma loja. Aquele o pai tem uma mecânica. Vai ser mecânico. Eles têm até profissão para ser, se não der certo no futebol. Agora, eu não tenho pai. Eu vou ser o quê? Eu não tenho nem para onde correr, não tenho nem como ser caminhado. Eu sei que é isso. Então, isso é uma consciência de um jovem de 16 anos que falou, eu tenho que dar certo no futebol. E eu vi no futebol a oportunidade de lutar pelo meu sonho. E, além disso, né, como eu acho que já tive a oportunidade de falar com outras pessoas, não só lutar pelo meu sonho, como o propósito de mudar a história de vida da minha família. E teve momentos que o meu sonho não foi suficiente. Como muitos que estão nos ouvindo, o sonho não está sendo suficiente. Está difícil, há tanto teste, ou não teve oportunidade, ou já teve tantos não. Mas o não você já teve. Como tem história do Cafu, tantos jogadores aí, o Kaká, que era reserva, aí não viajou, ficou, foi treinar com o profissional. Cara, tantas histórias lindas. Só que quando não é a tua história, parece ser impossível. Parece que é impossível de acontecer. Que não vai acontecer com você. Mas acontece. E eu tive sempre a mentalidade, o que eu puder fazer, eu vou fazer. O que eu puder me esforçar a fazer, se dedicar, eu vou fazer. Porque é a minha parte, o natural, a capacitação física, técnica. Agora, o espiritual. Eu lembro que com 15, 16, 17 anos, faz muito tempo, mas foi em volta dessa idade, eu lembro que eu não tinha uma vida espiritual, eu não conhecia Deus, não sabia se não tinha havido macaco, não sabia se tinha havido o Big Bang ou não sabia se o mundo ia acabar, não conhecia nada de Bíblia, não conhecia nada do reino dos céus, não conhecia nada de Deus, não tinha nada, só sabia que o pessoal falava. O pessoal, que religião você tem? Eu falei, não sei. O que você é o quê? Era bem assim, não tinha conhecimento nenhum, mas eu sabia que existia um Deus. Eu sabia que as pessoas pregavam de um Deus Pai. E ali eu, dentro do meu pequeno conhecimento, eu sentado ali na Avenida Esmeralda, que é ali pertinho do MAC, eu olhava para o céu e falava, Deus, o Senhor sabe que eu quero jogar futebol. O Senhor sabe que eu quero realizar meu sonho de jogar futebol. E eu falava, Deus, não é para comprar carrão, igual muitos aí por aí, para ficar pagando de gatão ou pagando de bonitão, não é para isso. É para ter minha família, para mudar a história da minha mãe, das minhas irmãs, do meu irmão. É para ter minha família, minha esposa, meus filhos, cuidar deles. Sem conhecimento nenhum, já estava isso no meu coração, dentro da minha simplicidade. E eu creio que mesmo eu não conhecendo Deus, Deus já estava ouvindo as minhas orações. Que essa aí era a oração. Mesmo sem saber que eu estava orando. Já estava falando com Deus. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Conheci a Deus, conheci o reino dos céus ali com uns 21 anos de idade. E hoje faço minhas orações, leio a Bíblia. E foi totalmente fez total significado e diferença na minha carreira. Porque eu continuei me dedicando, continuei fazendo o meu melhor. Mas mesmo a gente fazendo o melhor, se dedicando, existe lesão, que é as contusões dentro do esporte. Existe derrotas doloridas, existe zagueiro gol contra, existe momentos que você briga para não cair, existe título que você perde na final e que é muito dolorido. Como lidar com essas emoções? Como lidar com a rejeição de um Maracanã inteiro? Xing saindo perna de pau num dia que você teve um dia ruim de trabalho. Você não é um perna de pau. Não, você é um cara que tem uma capacidade incrível. Mas você teve um dia ruim de trabalho. Como lidar com isso? Aí entra a vida espiritual. Saber que Deus nos ama de uma forma extraordinária. E nada pode mudar isso. Ele continua te amando. Porque eu sou pai de 3 filhos. Tem muitos pais nos ouvindo. Sim. Se o dia que meu filho faz algo que não foi legal, eu deixo de amá-lo? Não, continuo amando ele. E o dia que meu filho faz algo que me agrada, eu fico todo feliz. Meu coração se alegra. Mas o meu amor para ele não mudou.
ele continua sendo o mesmo filho que eu amo. Apenas a atitude dele, ou o que ele fez, me alegrou ou me entristeceu. E a mesma coisa no campo. Você tem, às vezes, um dia de trabalho ruim, você fica chateado. E o dia também que você foi muito bem, também não se empolga, não. Não se empolga, não. Que muito se perde. Interessante, muito se perde no dia que foi mal. Será que eu preciso jogar bola? Eu já pensei isso. Pegou uma fase ruim, o time mal. Aí o time mal, você perdeu 2, 3 jogos. Aí naquele 5º jogo você vai e perde, você faz um pênalti, ou faz um gol contra, ou é expulso e sai do campo. Meu Deus do céu. Você vai abrir o Globo Esporte, só a sua foto. Estampado. Sai no Fantástico e você lá. Só você é o culpado. A torcida toda te crucificando. E aí? Aí você olha pra você mesmo, você olha no espelho e você fala: será que você joga bola? Será que vale a pena? Onde você vai buscar confiança? Quando é algo maior que você mesmo. Se você ainda está sozinho, quem vai te ajudar? Se você está casado e você tem uma esposa que te ama, que tem um conhecimento, é equilibrada, ela vai te ajudar, vai orar por você, ela vai te incentivar. Ela fala: não, você é um guerreiro, não, você não é isso, é apenas um momento, mas olha o quanto você já superou, aonde você chegou. Ela começa a te trazer algo que te traz esperança, te traz a convicção, te traz certeza de quem você é. Agora, se você tiver uma pessoa que do teu lado, que tá mais preocupado que você, que tá temendo mais que você, aí fica difícil, porque aí vai ser complicado, porque os dois não vão ter esperança, vão acabar acreditando numa mentira das vozes, né? Que você é perna de pau, que você não joga bem, que você não tá preparado, que você tem que ir embora, que você não tem como estar naquele grande clube. Todos passaram por um momento ruim. Desde Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, os grandes jogadores, todos passaram por um momento ruim. A diferença é como passar por esse momento ruim. E qual é a reação? Qual é a reação? É justamente isso. Ogum, e você falou assim, já ouvi várias vozes, você já passou tanto para fase boa quanto fase ruim. Como que foi ouvir lá no Maracanã Gum Guerreiro? Você lembra desse fato? Como surgiu o Gum Guerreiro? Porque passou uma história na sua mente, falei, poxa, hoje a torcida tá aclamando o meu nome. E eu sou muito grato a Deus, porque assim, já tinha um conhecimento bíblico, já tinha uma intimidade com Deus e lutava muito, realmente, para poder performar dentro do campo, um grande sonho de jogar no Fluminense, de ter uma carreira consolidada. Cheguei no clube, por mais que tinha passado para o Internacional, mas não tinha sido uma consolidação. A nível de experiência foi muito bom, mas a nível de jogos não foram muitos jogos. Chego no Fluminense, a equipe 2009 brigando para não cair, onde aí é uma outra experiência. Muitas pessoas falando para mim não ir. Estava na Ponte Preta, muito bem, tinha times interessados no meu trabalho. E inclusive até poucos sabem, né? Mas o Flamengo veio querer me contratar um mês antes. Acabou que a gente não foi pro Flamengo. Não aconteceu, não era a vontade de Deus. Que bom que isso não aconteceu. A história não foi nada contra o Flamengo, não tenho nada não, pelo contrário, é um rival e sempre foi muito bom jogar os Fla-Flu e sempre respeitei muito o Flamengo, mas lutando muito para poder sobressair e conquistar a vitória através de um grande clássico nacional, né? Não tenho nada contra o Flamengo, pelo contrário. É um clássico muito, muito querido. Mas o propósito que Deus tinha para minha vida e minha família não era no Flamengo. E tanto que a Ponte recusou e tudo mais, e aí quando veio a proposta do Fluminense, foi uma condição melhor. A Ponte, depois de uma conversa, aceitou. A minha esposa mesmo, a Vanessa, não queria que eu ia pro Fluminense, porque ela imaginava que realmente era irreversível, ia cair para a segunda divisão e não queria que isso acontecesse naquele momento da nossa carreira. Mas, cara, ela me falou algo naquele momento que para mim foi muito interessante. Ela falou assim, não partiu nem de mim, foi dela. Ela falou assim, eu não quero que você vá pro Fluminense, porque eu não quero que você manche sua carreira. Nesse momento, estamos começando, não é bom, né? Mas já que você quer, então a gente vai fazer um propósito. Se você for pro Fluminense, o time não vai cair. Nós queremos nisso. Eu olhei para ela assim e falei assim, tá aí. O que você quiser fazer, tá fechado. Porque diante da fé que ela tava, da autoridade que ela falou, e partiu dela, não partiu de mim, eu tava pensando, eu vou pro Fluminense, eu vou lá, vou fazer o meu melhor, vou dar vida e creio que Deus vai abençoar. Vamos lutar para não cair, né? Mas como era 98%, 99% já e tava todo mundo falando que ia cair, eu falei, se caso cair, no outro ano sobe de volta, eu já tô no Fluminense, né? E vou fazer meu trabalho em alta performance e vou muito bem. Só que partiu dela, ela falou, não vai cair. Eu falei, então tá bom, se você quiser fazer, aí fez os propósitos lá, enfim, eu fui
já tá assinado aí. O que você quiser fazer, pode fazer. Você, pai, você e Deus. E fomos para lá, assim, chegou. Confesso que quando eu cheguei muito. Quem chega de fora numa situação, num cenário difícil, chega com aquele gás novo, aquela, né, uma grande oportunidade, mas cheguei, comecei a treinar no clube, comecei a ver a situação. Quando passou uns 3 dias, uma semana, eu falei, meu Deus, misericórdia. Um time abatido, um time já, muitos jogadores sem esperança. Realmente, assim, um cenário de descenso, de descer para a segunda divisão. Só que Deus é tão bom que ele já sabia do futuro, né? Eu não sabia, mas eu falei. Aí depois de um tempo, o Renato Gaúcho acabou, a diretoria achando que tinha que trocar, o Renato saiu. Eu joguei um jogo só com o Renato Gaúcho. Depois de um tempo de preparação. Chegou o Cuca tentou fazer algumas alterações. O Cuca, que era o treinador que queria me levar para o Flamengo, olha só que interessante. Acabou não dando certo, ele veio para o Fluminense. Aí ele fez algumas alterações, me colocou como um zagueiro ali, que na época o time brigando para não cair. Aquele cenário difícil, e eu era o zagueiro mais experiente, que acabou tirando o Luiz Alberto, colocou eu com 23 anos no Fluminense, o Dalton 19 e o Digão 20 anos de idade. Então eu com 23 anos, chegando num clube pequeno, era o mais experiente da zaga. Enfim, deu essa função para mim, essa responsabilidade de liderar a zaga com 23 anos. E acabou dando certo, ele tirou alguns jogadores experientes, e ele acabou tirando uns 7 ou 8 jogadores experientes naquela época, que ele entendeu que não é que ele era má pessoa, não, mas eles já tinham perdido a fé. Eles já não acreditavam que ia realmente conseguir sair. E era muito difícil mesmo o cenário. Já tinha abalado emocionalmente e mentalmente. Eles não acreditavam que era possível reverter 99% de chance, só tinha 1% que ia permanecer. Tanto que parecia no Fantástico, era chacota, o pessoal fazia bullying, né? O Cavalinho do Fantástico, o pessoal que estava atrás. Todo mundo aqui, ó, com aquela... pra frente, aí só aparecia o último lá, o Fluminense já caminhando para trás. Era um negócio assim, um cenário muito caótico. E nisso o Cuca fez o quê? Ele entendeu que tirava aqueles jogadores que perdeu a fé, não tinha mais esperança, mentalidade, fé, emocional. Então tudo isso conta muito. E ele fez o quê? Vou dar oportunidade para os jovens, porque enquanto uns estão vendo que não tem mais esperança, os jovens estão entrando fazendo o quê? É a minha oportunidade. É a minha chance de demonstrar meu trabalho e buscar um futuro melhor no futebol. E ele fez o quê? Eu estava chegando, colocou o Dalton zagueiro novo, colocou o Digão zagueiro novo, vindo da base, colocou a espinha dorsal, criado de experiente, Diguinho ali no meio, o Conca e o Fred no ataque, o Alan e o Bolt, que é o Maicon Bolt, que estava surgindo da base também, colocou um monte, o Mariano voltando bem, que era 86 também, 23 anos, é mesmo a idade que eu tinha naquela época, e o time começou a engrenar, a torcida começou a acompanhar, começou a acreditar, escapamos. E o impossível aconteceu. Se tornou possível. E eu falo uma coisa assim que é até interessante. Se fosse o mesmo cenário, com o mesmo time, faz de novo, não sei se faria. Mas a brincadeira à parte foi algo assim extraordinário, cara. Que... Você fica no Fluminense 10 anos. 9 anos e meio, quase 10 anos, isso mesmo. Aí onde vem o Gum Guerreiro? 2009, nesse mesmo cenário, impossível, caótico, jogávamos Campeonato Brasileiro final de semana e meio de semana Sul-Americana. E no meio de semana foi classificando, ganhou o Fla-Flu no oitavo de finais. Aí eu estrei nas quartas de finais, eu acho, contra um time do Chile, não sei se lembro se era Laú. Na semifinal pegamos o Cerro Porteño. Ganhamos fora de casa de 1-0, um jogo, nós jogamos muito bem. Era para ter sido 2-3, classificar lá, acabou sendo 1-0. Vem pro Maracanã lotado, começa o jogo, 5 minutos, 1-0 Cerro Porteño. E continua o jogo, o goleiro deles defendendo todas as bolas, pegando o Mariano, o Fred, as bolas, uma defesaça, fechando o gol. E aí nisso eu corto o supercílio. E tava demorando para estancar, eu tava fora do campo, não estancava. O Digão tinha machucado, também tava fora do campo. O Cuca naquele momento de desespero, perdendo o jogo, ele falou, vou tirar, porque tava com 2 a menos, né? Aí eu falei, não, professor, não me tira não, pelo amor de Deus. Foi algo espontâneo. Aí ele, então vai rápido então, senão eu vou tirar. Aí conseguiu passar uma faixa, era uma Coban, o pessoal até hoje acha que é faixa, mas era uma Coban, passou na cabeça da Coban, voltei pro jogo, com a cabeça enfaixada e tinha hora que até atrapalhava um pouquinho para olhar, eu tinha que tirar, vai para lá, vai para cá. 1-0, eu reportei o final do jogo. O Cuca me tira da zaga e coloca no ataque. Aos 47, quase 48 do segundo tempo, vou pro ataque, consigo fazer o gol de empate. Na raça, no bate-rebate, com meio de 3 zagueiros deles lá, consegui dividir a bola, sobrou, consegui fazer o gol e juntou
essa cena, juntou que eu tava com a cabeça enfaixada, juntou que foi um gol da classificação no final do jogo. E a minha comemoração foi muito explosiva. Que uma alegria, imagina uma criança, né? Não tem jeito, eu virei criança naquele momento. E aí, antes era gum, 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 gum. Aí depois desse gol, no próprio jogo, a torcida começou gum, guerreiro, gum. E você fala assim, gum, guerreiro, gum. Aí se transformou Gum Guerreiro, realmente. E logo após esse jogo, no outro jogo, começou time de guerreiros. Então, assim, através desse gol, dessa preparação da história que Deus proporcionou, veio não somente Gum, depois veio Gum Guerreiro, como também veio time de guerreiros. E eu vi uma pessoa falando isso aí pra mim, depois eu não tinha me atentado pra isso. Eu achei muito interessante. Eu falei, cara, você tem noção do que aconteceu? Eu falei, não. Eu falei, cara, mudou o mascote de um time, de um clube de futebol, que antes era o Cartola. Aí depois desse gol, dessa geração de time de guerreiros, se transformou no Guerreirinho. E hoje as escolinhas são a escolinha dos guerreirinhos, né? Eu falei, cara, olha só. Mas assim, a única coisa que eu pude fazer é me esforçar e acreditar. Mas tudo isso não foi eu. Foi a obra de Deus, foi a bondade de Deus sendo revelada naquele momento. Mas eu tinha uma escolha. E todos nós temos a escolha. Porque quando eu tive ali fora, as vozes, a nossa mente, muitas vezes luta contra nós mesmos. Porque quando eu estava ali fora, naquele momento que não estancava o sangue, passou pela minha cabeça várias coisas. O jogo está difícil. Eu posso voltar e ser tudo bem. Eu posso voltar e não se classificar. Se eu sair agora, eu fiz minha parte, joguei muito bem lá contra o Cerro, no Paraguai. Estou jogando muito bem aqui no Maracanã e eu não vou ser culpado. Só que todas as vezes que a gente se esconde de um desafio ou a gente retrocede e não escolhe avançar, encarar a dificuldade, se preparar, pagar um preço, um alto preço, a gente não vive o extraordinário. A gente não vive o milagre. A gente não conta uma história linda do que aconteceu. A gente fica no será. Será que se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse me preparado melhor? Se eu tivesse me cuidado melhor? Se eu tivesse feito uma escolha diferente? E eu lembro que eu tive a escolha naquele momento. Se eu tivesse escolhido, tá tudo bem. Se o clube não se classificar, eu não vou ser culpado. Eu estaria me escondendo para algo. Mas quando o Cuca falou, vou te tirar, e eu não aceitei, não, professor, pelo amor de Deus, não me tira não. Eu estava disposto a viver algo extraordinário. Poderia perder? Poderia perder com um erro meu? Poderia. Poderia ter sido até condenado, de certa forma, sim. Só que eu também não teria tido a chance de viver o extraordinário com a classificação como eu. Não teria vivido de Gum para Gum Guerreiro. Não teria vindo time de guerreiros. O Cartolinha. E esse gol foi o mais importante na sua carreira? Foi por todo o cenário, por toda a história. Mas tem uns 10 gols assim no Fluminense que é algo que eu fiz embaixo de oração no campo. Porque o clube precisando de uma vitória, seja por um título, por uma classificação, seja por um ano difícil, a gente estava brigando por rebaixamento. E as pessoas, como é que você fez aquele gol? Eu falo só para uma coisa para você. Foi por oração. Eu estava ali, pai, me abençoa. Porque o Fluminense está precisando demais desse gol. Nós estamos precisando demais desse gol. Seja por ganhar um título, ou seja para não uma briga por rebaixamento. Aonde vai a bola? Me coloca no lugar certo, Espírito Santo. Me direciona onde eu tenho que ir. E eu fiz vários gols assim dentro de campo. Gum, você sabe que você tá falando isso pra muitos é loucura, né? É loucura. É loucura e tá tudo bem. Eu respeito o pensamento de cada um deles. Se quiser viver o que eu vivi, o sobrenatural... O extraordinário? Vive a loucura. Faz o teste. Agora... Cara, teve gol que eu não fiz porque eu não ouvi a voz do Espírito Santo. Porque quando eu falei, onde eu vou, pai? Aí o Espírito Santo falou, vai ali. Aí eu fui. A bola veio, bateu no meu pé e saiu o gol. Não precisei nem chutar a bola. E teve vez de eu falar assim, Espírito Santo, me ajuda, onde vai ser a bola? Me ajuda a fazer um gol agora. Aí ele falou, vai ali. Aí eu não fui. Aí a bola foi cruzada no escanteio, o zagueiro adversário não conseguiu tirar a bola, desviou, errado, e a bola foi para trás. A bola passou ali. Eu falei, meu Deus, desculpa, Espírito Santo, eu não te ouvi. Se eu tivesse ouvido, eu tinha feito o gol. Já aconteceu isso. E a gente tá chegando nos momentos finais e passa muito rápido o nosso podcast. Mas eu quero extrair desse relato seu, porque tem pessoas que não conseguem vencer o problema, e você que está nos assistindo agora, porque você não está dando ouvidos à principal voz.
que é a voz de Deus. Você já ouviu várias vozes e você não tem conseguido resolver o problema. Mas a partir do momento que você se atenta à voz de Deus e tem sensibilidade para ouvir e coragem para obedecer, pode ter certeza que você vai solucionar esse problema. O Gun está relatando aqui uma história que ele falava e o momento que ele deixou de ouvir, deixou de obedecer, ele deixou de marcar. Então, às vezes, você quer resolver um problema gigantesco, uma tristeza que você carrega dentro de si, você está procurando um emprego e não encontra, você já fez vários testes, seja num clube de futebol ou qualquer outra modalidade esportiva e não consegue. Faz um teste, faz uma oração onde você estiver aí agora, fala com Deus, fala, Deus, aquilo que o Carlos está falando, aquilo que o Gun está falando nesse podcast, que é relacionado ao esporte, aquilo que eles estão falando é verdade? Dá uma oportunidade para mim. E se Deus vê que você está sendo sincero, Ele vai te dar essa oportunidade e vai mudar a sua vida. Gun, queria que você desse um conselho para as pessoas que estão ouvindo, direcionado a atletas de alto rendimento, né, que estão em atividade. Um conselho para essas pessoas. E a segunda é qual legado você quer deixar aqui na Terra? Primeiro conselho é busca informação, busca conhecimento. Eu vou falar para você olhar para aquela câmera ali, ó. Isso. Para as pessoas. Busca informação sobre aquilo do seu sonho. É futebol? Busca a parte física. Tem um monte de cara ensinando parte física, até no YouTube aí, de graça. Busca o que é bom para você fazer para a tua parte física. O que é bom relacionado ao sono, à alimentação. Busca essas informações para que você possa ter um alto rendimento, para te melhorar. Sobre oportunidades. Aí é você e Deus. Mas faz uma oração, bate um papo com o pai. Pai, fala para ele o que você tem que fazer, o que você precisa conhecer, quais amizades você tem que deixar de ter, para que venha a te ajudar a lutar pelos seus sonhos. Por exemplo, eu fui um cara que na minha carreira, todas as vezes que tinha algum tipo de amizade que não ajudava, primeiro eu falava pro amigo, cara, você fala muito palavrão. Você pode parar de falar palavrão? Porque não é legal, não agrada a Deus, só traz coisa ruim, traz uma carga negativa tão grande. A gente fica com a mentalidade totalmente... Um exemplo, poluída a mentalidade. Outra coisa, você não se alimenta bem, porque tudo aquilo é estudo hoje, né? Todas as 5 pessoas que estão mais próximas de você, ou você absorve dela, ela te absorve. As duas coisas acontecem. Se o cara ele não é regrado, ele não se alimenta bem, ele não treina bem, ele não tem foco, ele não leva a sério a profissão dele, o seu amigo aí do treino, na escolinha, não leva a sério o treinamento dele, ou você ajuda ele a levar a sério e vocês vão crescer junto, ou ele vai te levar para baixo e daqui a pouco você não vai estar levando a sério também. Não tem para onde correr. Então, esse conhecimento é isso. E sobre... Legado. O legado que você quer deixar. O legado que eu deixei no futebol é que eu me... Não vou falar a palavra orgulho, porque a palavra orgulho é visto como algo ruim. O que me dá prazer, o que me dá alegria no coração é dizer que eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate foi na parte de todas as situações da minha vida. Eu terminei a carreira e guardei a fé. Eu passei pelo futebol, graças a Deus, eu não precisei torcer contra o meu companheiro, eu não precisei prejudicar treinador, eu não precisei prejudicar ninguém, nem os meus próprios companheiros de zaga, eu torcia contra dentro da partida. Eles entravam em campo e eu falava, faz o teu melhor, vai com Deus. E não dá mole, porque se você der mole quando eu entrar, eu não saio mais. Eu não vou sair mais. Você vai entrar no campo torcendo por você. Eu até orientava meu companheiro. Você tá fazendo isso de errado, tá fazendo isso de errado. Eu ajudava ele o máximo, fazer o meu melhor. Porque eu entendi que quando eu entrasse, era Deus que estava me dando a oportunidade. Acabou. Era o meu momento. Porque se eu perdesse tempo torcendo contra, ou fazendo qualquer tipo de algo errado, quando eu tivesse a oportunidade eu não estaria preparado. Eu não estaria bem fisicamente, eu não estaria preparado, porque eu perdi foco torcendo contra. Então é isso. E o legado, esse é um dos exemplos, tá? Mas o legado é você queira ser um jogador de futebol, queira ser um jogador de alta performance, vai conquistar uma fama que não tem como você ser bem sucedido e não ter fama dentro do futebol. Então você vai ter a fama, sim, mas a fama é apenas um detalhe. Vai ter a condição financeira, faça o bem da condição financeira do dinheiro para abençoar pessoas, a vida da tua família, muda a história da tua família, ajuda pessoas.
Mas principalmente, preserve o teu coração em Deus e preserve a tua família, as pessoas que te amam próximo. Isso é o maior legado, porque não adianta nada você ganhar dinheiro, ganhar sucesso, ganhar fama, e acontecer com muitas pessoas, tanto do futebol, grandes esportistas, chegar no final da carreira, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu as amizades, foi destruído todo tipo de relacionamento sincero que ele tinha, e não tem um relacionamento com Deus. Não adianta nada. Ganhou tudo e no final não ganhou nada. Porque quando envelhecer, a força física foi embora, a beleza física foi embora, dinheiro é apenas um detalhe, você vai entender que você é um cara sozinho, que não tem nada, não tem ninguém, simplesmente você passou pela vida e não fez diferença nenhuma. Então o legado que eu deixo é esse: preservar a família, preservar os amigos, preservar o caráter e ajudar as pessoas e amar Deus. Gon, a gente agradece imensamente a sua participação, mas antes de encerrar, oficialmente a gente quer presentear você com algumas lembranças. Primeiramente, a pedido do Ricardo Oliveira, que não está aqui hoje, mas no próximo episódio ele estará. Ele pediu para entregar para você o livro dele, Do Carandiru ao Palácio. Fique à vontade para ler e depois ver se gostou ou não. Não tem como não gostar, né? A gente jogou muitos anos aí contra, não tive o prazer de jogar com o Ricardo, pastor. Sei da pessoa dele, dos testemunhos que eu recebo da vida dele, de muitos amigos falando muito bem sobre ele. Feliz hoje de poder conhecê-lo pessoalmente, de conhecer sua família. Cara, para mim é uma alegria muito grande receber o livro, poder saber de mais detalhes de toda a história e poder participar com vocês aqui com a Vida no Esporte. Agradeço de coração a oportunidade. Mas ainda não acabou não. Temos aqui também o nosso projeto Ricardo Oliveira em Itapetininga, o projeto Ricardo Oliveira que beneficia mais de 200 crianças na cidade de Itapetininga e abrange também mais de 15 mil pessoas são beneficiadas através do projeto Ricardo Oliveira. É um dos nossos parceiros, bem como também Gênesis Açaí. Então se você gosta de açaí, tá aqui o Gênesis Açaí, que tem acreditado no podcast A Vida no Esporte. E também temos aqui a Prospect Premium, que ela pediu para entregar para você uma lembrança. Peço que você abra, fazendo favor, mostre ali nas câmeras. Claro. Por gentileza. Te agradeço aqui. Obrigado aí pelos presentes. Olha. Ó. Mostra aqui a câmera aqui. Será que a esposa vai gostar? Bonito, hein? Bonito. Ó. Bonito. Nessa daqui, Gon. Aqui? Isso. Te agradece. Bonito. Prosper Premium. Eu tenho acompanhado, Ricardo. Tenho visto. Tem nos lugares aí, realmente decoração. Tem também essa caneca aqui da Felfer, que ela sempre presenteia também os nossos entrevistados. Canecas personalizadas. Vida no Esporte. Bonito, hein? Ó. Bonito. Aqui. Legal. Obrigado. Bom gosto. Bom gosto. Bom gosto. Legal. Espero que gostem das lembranças. Nossos patrocinadores que sempre acreditando no nosso projeto, no podcast A Vida no Esporte. E a gente gosta de presentear os nossos entrevistados. A gente agradece muito. Para nós é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E a última pergunta. Vamos lá. Há vida no esporte? Sim. Há vida no esporte. E a gente estamos aí junto com o projeto para poder contribuir e transformar essas vidas no esporte, mas há vida sim no esporte. Gon, a gente agradece a sua participação. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal A Vida no Esporte, clica aí no sininho, assista o nosso podcast. Tenho certeza que vai agregar muito valor na vida de vocês. E você que está acompanhando a gente aqui também no Instagram, tem um aviãozinho aí. Envie esse aviãozinho para várias pessoas para que eles possam assistir esse podcast aqui no Instagram. Gon, muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.